Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no Evangelho da Graça e estamos fazendo os nossos devocionais baseados na carta de Paulo aos Romanos, que nos traz as riquezas insondáveis a respeito da graça, do favor imerecido e de tudo que recebemos como co-herdeiros em Cristo Jesus, que nos trouxe esta graça. Hoje nós vamos fazer a nossa devocional dos versículos 14 a 18 do capítulo 8, que nos dizem o seguinte: porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque vós não recebestes espírito de escravidão para voltar a estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Pai Nosso. Os filhos de Deus e a glória vindoura. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nos tornamos filhos de Deus. E se nós somos filhos, também somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, para que somos afligidos com Ele, também sejamos glorificados juntamente com Ele, porque considero que as aflições do tempo presente não são comparadas à glória que há de ser manifesta em nós. A outra maneira que nós vemos então de descrever aqueles que realmente são cristãos, aqueles que são realmente filhos de Deus, é dizer o que Paulo disse, dizer que são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo não está aqui se referindo a casos espetaculares de orientação divina na vida dos cristãos eminentes, mas o que acontece na vida de todos os filhos de Deus. Aqui a palavra de Deus declara a nossa verdadeira identidade, ou seja, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são realmente filhos de Deus. Esse direcionamento não depende do grau de consagração das pessoas que se convertem a Jesus Cristo, mas sim do relacionamento iniciado no momento da conversão, do selo do Espírito Santo. Aqueles que são convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e por isso submetem as suas vidas inteiramente a Jesus como Senhor e Salvador. Esse conceito de filiação, de sermos filhos de Deus, implica que os cristãos são recebidos na família de Deus, com os privilégios e também as responsabilidades de filhos adultos. Um recém-convertido não precisa esperar um tempo determinado para desfrutar da herança espiritual. Ele a recebe no momento em que ele é salvo. O mesmo se aplica a todos os cristãos, homens e mulheres, meninos e meninas. Versículo 15 nos diz: os que vivem debaixo da lei são semelhantes a menores de idade que devem seguir a ordem de outros como se fossem servos, sempre com medo de serem castigados. Quando, porém, um indivíduo nasce de novo da água e do Espírito, ele não nasce mais em servidão. Não é levado para a casa de Deus como um escravo. Antes, ele recebe o espírito de adoção. Ou seja, ele torna-se parte da família de Deus como um filho adulto.
Muitas pessoas falam que todos são filhos de Deus. Não. A palavra de Deus diz que todos são criaturas, criados por Deus. Mas os filhos são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que se colocam humildemente debaixo da autoridade de Jesus. Então precisamos entender. Um instinto espiritual o leva a olhar para Deus e chamá-lo de Pai, chamá-lo Pai, Abba. Aqui é um termo aramaico impossível de traduzir com exatidão. Ela é uma forma carinhosa da palavra pai, como papai ou papaizinho. Apesar de hesitarmos em usar uma linguagem tão íntima para nos dirigir a Deus, não deixa de ser verdade que Ele é Abba, Pai, Pai, Paizinho, ao mesmo tempo infinitamente exaltado e intimamente tão próximo. Abba, Pai. A expressão o Espírito de adoção, ele pode também ser uma referência ao Espírito Santo, aquele que abre os nossos olhos espirituais, que abre os olhos do cristão para a sua dignidade especial como filho. Também aqui indica a consciência ou atitude de adoção em contraste com o espírito de escravidão. Aqueles que estão em Cristo estão livres, porque se verdadeiramente o Filho vos libertou, então vós sois livres. O termo adoção é usado de 3 formas em Romanos. Aqui ele se refere à consciência da filiação produzida pelo Espírito Santo na vida de todo cristão. Em Romanos 8:23, ele olha para o futuro, quando o corpo do cristão será redimido e glorificado. Em Romanos 9:4, olha para o passado, quando Deus escolheu Israel para ser o seu filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 5 e Efésios 1:5, que eu desafio você a fazer essa leitura, o termo significa colocação como filho, isto é, o ato de colocar os cristãos na posição de filhos adultos e maduros, com todos os privilégios e responsabilidades desta filiação, desta adoção. Todo cristão, ele é filho de Deus, no sentido de que nasceu na família do qual Deus é o Pai. Nem todo cristão, porém, vivencia esse relacionamento mais profundo de filiação com os privilégios de alguém que alcançou a maturidade na vida adulta. Alguns ainda continuam filhos mimados, imaturos. Em nenhuma passagem do Novo Testamento o termo adoção tem o significado mais comum em nossa sociedade. Isto é, aceitar espontaneamente como filho uma criança gerada por outros pais. No versículo 8 diz assim: o recém-convertido possui um instinto espiritual de que é filho de Deus. O próprio Espírito, então, testifica, comunica, imprime no nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é que dá essa certeza. O próprio Espírito Santo testifica com o espírito do cristão que ele é membro da família de Deus. E à medida, então, que esse cristão lê a Bíblia, o Espírito lhe confirma que por ter crido no Salvador, ela, agora é filho de Deus. Os membros da família de Deus desfrutam privilégios extraordinários. Todos os filhos de Deus são herdeiros de Deus. Mas cedo ou mais tarde, o herdeiro recebe os bens do seu pai. E é exatamente esse sentido aqui. Tudo que o pai possui é nosso. Ainda não estamos desfrutando de tudo isso, de toda essa herança, mas certamente faremos no futuro. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Quando Cristo voltar para reinar sobre o mundo, teremos parte com Ele em todas as riquezas do nosso Pai, do nosso Abba Pai.
Então, se com ele sofremos, diz a palavra de Deus, porque tem as responsabilidades e o privilégio também. Muitos não aceitam as dores, os sofrimentos, as tristezas, como até mesmo um privilégio. Porque se com ele nós sofremos como ele sofreu, também com ele seremos glorificados. Paulo aqui não está fazendo do sofrimento heróico uma condição para a salvação, jamais. Também não está descrevendo uma elite de vitoriosos que suportou grandes aflições, também não. Antes aqui, o apóstolo vê todos os cristãos como participantes, como co-sofredores, glorificados com Cristo. Aqui a conjunção se equivale a uma vez que, ou seja, evidentemente alguns sofrem mais do que outros pela causa de Cristo, o que resultará em diferentes graus de recompensa na glória. Mas todos os que professam Jesus como Senhor e Salvador são alvos da hostilidade deste mundo e da respectiva vergonha e opróbrio. A maior ignomia que, diz Paulo, suportada em nome de Cristo, seja o que for que você tem sofrido por amor de Cristo aqui na terra, será insignificante quando Ele nos chamar à frente dEle, porque um dia todos nós compareceremos lá. Quando Ele nos reconhecer publicamente diante das hostes celestiais. Até mesmo a dor excruciante dos mártires aparecerá apenas como uma alfinetada quando o Salvador agraciar a sua fronte com a coroa da vida, a coroa da vitória. Em outra passagem, Paulo se refere ao nosso sofrimento presente como uma leve tribulação, mas ele descreve a glória como um peso eterno e incomparável, lá em 2 Coríntios 4:17. Sempre que o apóstolo fala da glória vindoura, suas palavras parecem curvar-se sob o peso dessa ideia. Se a gente pudesse realmente assimilar a dimensão da glória que será nossa, consideraríamos triviais os sofrimentos ao longo desse caminho. Querido, lembre-se, porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparáveis com a glória que há em nós de ser revelada. Que Deus abençoe você e que nesse dia você lembre constantemente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e é esse mesmo Espírito que testifica a nossa filiação. Mas lembre, como filhos por adoção, temos sim muitos e eternos privilégios, mas também responsabilidades eternas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!